Bem-vindo ao Miniono Cast, o podcast do Miniono Poços de Caldas. Eu sou a Camille Paiva, auxiliar administrativa da 10ª edição. Eu sou a Nathalie Maila, assessora acadêmica da 10ª edição. É um prazer estar de volta com a Maria Heloísa, diretora do Comitê Temático Interpol 2022, na 10ª edição do Miniono, e hoje damos continuidade ao debate que iniciamos no primeiro episódio. Caso não tenha visto, acesse as nossas redes sociais para dar uma olhada melhor no que a gente conversou no episódio anterior sobre a estrutura do comitê e os principais atores. Bem-vinda de volta, Maria Heloísa. Oi, pessoal, eu sou Maria Heloísa, aluna do 5º período de Relações Internacionais na PUC, e voltamos aqui para poder falar um pouquinho mais sobre o meu comitê, Interpol 2022, que a gente vai discutir sobre o fortalecimento da cooperação internacional no combate ao cybercrime. Muito obrigada, Malu. Então, vamos direto ao ponto já nesse episódio. Quais são os tópicos e temas relevantes para essa reunião? Eu acho que o primeiro tópico que a gente poderia pensar é um pouco mais amplo, do que a questão dos ataques cibernéticos, seria o ciberterrorismo. O ciberterrorismo ele é totalmente uma ameaça à segurança nacional e o avanço tecnológico ele acabou trazendo inúmeros benefícios à sociedade, como a gente tinha falado no episódio anterior, mas isso tudo também ampliou a possibilidade de atuação de certos grupos terroristas no ambiente virtual também. Então, o ciberterrorismo ele acaba surgindo como uma das mais preocupantes ameaças contemporâneas a essa segurança nacional, e ele se caracteriza pelo uso dos ataques cibernéticos com motivações que são ideológicas, religiosas, políticas, para poder impor um certo tipo de medo, um certo tipo de caos social, ou também desestabilização das instituições. Então, diferente dos crimes comuns, o ciberterrorismo ele tem como principal objetivo o impacto psicológico e político. Então, ele pode se manifestar por meio de ataques a infraestruturas críticas, como redes elétricas, sistemas de transporte, hospitais, bases militares também. Ou também, eles podem se dar por ações e propagandas de recrutamento online, que são frequentemente utilizados por redes criptografadas, como a Deep Web, para poder dificultar esse rastreamento. Então, a gente tem como exemplo real o grupo extremista do Estado Islâmico. É um exemplo muito concreto dessa ameaça. Então, o Estado Islâmico ele utiliza ampliamente da internet para poder disseminar certa propaganda, radicalizar jovens, enfim. E também há registro de tentativas de invasão dos sistemas elétricos dos Estados Unidos, na Ucrânia, que poderiam ter gerado certos apagões em larga escala, o que acaba sendo um ponto que deve ser discutido ao olhar para o cybercrime. É uma outra vertente que tem que ser olhada. E o principal desafio na luta contra o cyberterrorismo seria a dificuldade da gente identificar os autores dos crimes. Então, acho que o principal desafio na luta contra o cyberterrorismo seria essa dificuldade mesmo em identificar quem são os autores por trás dos ataques. Então, a gente vê um anonimato cada vez mais presente, proporcionado pelas VPNs, por software, pelas criptografias de ponta. Então, isso, por um lado, é muito bom para a gente, que a gente se protege na internet, mas, por outro lado, acaba dificultando para poder rastrear de onde vêm os ataques, quem são os atores. Então, acho que os ataques, além disso, eles são muito transnacionais. Então, isso acaba complicando cada vez mais uma ação e uma jurisdição única e global. O que eu acho interessante sobre essa ideia de crime cibernético é que a gente tem, acho que, duas ideias centrais que são o cyberespaço para cometer crimes que a gente já conhece no dia a dia, crimes que a gente vivencia, mais uma nova categoria, uma nova dinâmica. Aí você tá aqui e tá atacando alguém que tá do outro lado do mundo, em diferentes áreas, como você deu o exemplo da rede elétrica. Mas isso é interessante, você cria um novo ambiente, uma nova sociabilidade dentro de um espaço específico, e aí você tem todas essas questões para ressaltar. Isso é muito interessante. Exatamente. Cada vez mais a gente está tendo um avanço nos crimes tradicionais, e acaba sendo um pouco assustador de como lidar com isso. Eu queria adicionar também que tudo isso que vocês falaram faz muito sentido nesse momento que a gente está vivendo, essa questão que você trouxe do VPN. Essa questão da anonimidade que você dá a uma pessoa
fortalece ainda mais esse posicionamento dela para essas questões que vão ampliar ainda mais aquela raiva ou aquele ódio. Então, a gente vê uma crescente de discursos de ódio aumentando e ainda mais por essa anonimicidade que eles têm na internet. Então, a gente não consegue saber quem fez aquele discurso, a gente não consegue culpabilizar aquela pessoa por essas questões cibernéticas. Então, realmente é um tema que a gente tem que tentar estudar cada vez mais, se aprofundar mais ainda, porque é umas coisas que a gente não tem muita segurança e a gente fica cada vez mais inseguro nessas redes cibernéticas. Exatamente, eu acho que é por isso que a cooperação internacional ela é tão importante. Eu acho que eu já até puxo para um próximo tema, que seria o dilema, né, que por trás dessa cooperação, que seria a liberdade na internet e esse controle do governo. Então, eu acho que a internet ela foi muito criada para ser um espaço livre, um espaço global, onde as pessoas, né, possam se conectar, aprender umas com as outras, trocar ideias, expressar suas opiniões. Mas nem todos os governos eles pensam da mesma maneira quando o assunto é a internet e a tecnologia. Então, a gente tem duas visões bem diferentes, que a gente até tratou no episódio anterior, mas a gente tem a visão da China, da Rússia, de outros países, que eles acabam defendendo uma maior soberania digital. Então, para eles, cada país tem o direito de controlar o que acontece no seu próprio território, no seu próprio território online, né? Então, isso significa bloquear redes sociais, censurar certos conteúdos, vigiar também os usuários e até desconectar o país da internet global em alguns casos mais extremos. E, por um outro lado, a gente tem um posicionamento dos Estados Unidos, União Europeia, que eles defendem uma internet mais aberta, mais livre, maior liberdade de expressão, mas com essas regras para poder proteger os dados pessoais e combater os crimes virtuais. Então, aí está o grande dilema, né? Eu acho que esse dilema é a grande questão do comitê, que eu acho que é a questão que mais vai ter que dar uma importância maior na hora de elaborar uma proposta de resolução, porque como que a gente pode criar uma cooperação entre esses países que pensam tão diferentes uns dos outros? Será que, seria possível combater o cybercrime sem abrir mão de uma liberdade de expressão? E eu acho que esse dilema é muito interessante porque ele traz também o nosso dia a dia, né? Porque a gente fica pensando, a gente aceita todos os cookies que a gente vê em todos os sites diariamente para ter acesso a essas informações. E quando a gente aceita isso, a gente não sabe o que a gente está dando em troca, porque é muito difícil a gente pegar e ler exatamente tudo aquilo que a gente vai estar aceitando ali, todos os dados que a gente vai estar dando para aquela empresa ou para aquele estado. E isso é um dilema muito intrínseco na gente agora. A gente tem essa noção de que esses dados eles podem ser vazados em algum momento, a gente tem noção de que esses dados podem ser vendidos em lugares que a gente não tem acesso, como a Deep Web, a Darknet, e eu acho que isso assusta muito mais a gente, e a gente busca também uma ação do Estado que tem essa capacidade de nos proteger em alguma medida. Então, a gente pensa nesse dilema também, tipo, o que a gente está dando com os nossos dados? A gente está realmente tendo essa liberdade nesse espaço cibernético? Será que a gente já não está num espaço cibernético controlado por algumas grandes empresas? Então, o que a gente está... Aonde a gente está localizado nesse espaço? Eu acho que esse dilema acontece diariamente, a gente está tendo acesso ainda mais a essas informações e a cada coisa que a gente vai ficando, cada notícia que a gente vai recebendo, a gente fica mais preocupado. Então, é muito complicado esse tema e eu acho que o seu comitê entra num momento muito bom para esses delegados também se prepararem, terem ainda mais conhecimento sobre essas questões no dia a dia. Eu acho que é justamente isso que você falou, né? Até onde vai o direito de um governo proteger a sua população? O que seria considerado uma censura? Então, é um tópico muito importante, que tem que ser levado em consideração na hora que a gente for falar sobre o combate ao cybercrime e toda essa cooperação internacional. E pensando também em cooperação internacional, é muito importante a gente destacar os países do sul global, porque a gente pensa em cooperação internacional, mas e os países que não têm dinheiro ou tecnologia suficiente para cooperarem globalmente com o cybercrime? Então, enquanto alguns países mais ricos eles investem bilhões em tecnologia, em segurança digital, muitos países em desenvolvimento ainda estão dando os primeiros passos para isso. Então, essa é a realidade de muitos dos países do sul global. Então, países como o Brasil, África do Sul, México, Filipinas, eles têm essa dificuldade em formar especialista, em comprar equipamentos, em criar leis que sejam atualizadas, até mesmo manter uma equipe de investigação digital.
Então, mesmo assim, esses países são os que mais sofrem, né, os ataques virtuais todos os dias. E muitas vezes eles não têm como responder ou investigar quem está por trás. E, além disso, tem uma outra questão, que eles se sentem muito excluídos das decisões globais, que geralmente, né, os fóruns internacionais, eles são liderados pelos países ricos. E eles não enfrentam os mesmos desafios estruturais que o Sul Global enfrenta na questão tecnológica. Então, acaba sendo uma questão muito importante também levar isso em consideração na hora que a gente for discutir. E um exemplo muito claro disso é o Brasil. Porque no Brasil a gente vê que a gente tem muitos talentos em tecnologia, inclusive jovens que se destacam, né, na questão da programação, na segurança digital, mas ainda falta investimento público nessa área. Então, as infraestruturas em cidades menores também, a gente não vê essa questão da tecnologia, e uma legislação forte contra esses crimes virtuais. Então, muitos crimes digitais no Brasil, eles nem são investigados por essa falta de infraestrutura técnica e pessoal. Então, acaba sendo um grande problema, né, de como a gente vai exigir essa cooperação se muitos países eles não têm nem o básico para poder participar dela. Seria justo, né, criar regras globais sem ouvir as realidades dentro de cada um desses países. Então, é uma questão também muito importante. Você trouxe um ponto aqui muito interessante, que é essa questão da fuga de cérebros que a gente fala, né? Da gente não ter como capacitar essas pessoas e elas irem para fora, produzirem coisas incríveis lá e acabarem ficando por lá e não trazendo isso de volta para o nosso país. Então, isso é um ponto muito interessante de ser abordado e pensar que, se a gente está falando de cooperação, a gente tem que considerar essas disparidades, né, no sistema internacional. E isso entra muito, principalmente quando a gente fala de tecnologia. Então, eu acho que isso é uma questão muito importante que vocês vão poder abordar no dia do evento. Achei muito legal, Malu. E aí, pensando nisso, o que você traz, né? Quais seriam os tópicos, né, para o dia do evento? Eu acho que a gente poderia pensar primeiramente de uma maneira mais ampla, né? Como os países podem cooperar internacionalmente para proteger as infraestruturas críticas dos ataques cibernéticos, porque, querendo ou não, as infraestruturas críticas elas são essenciais nos países, né? Porque acaba afetando a questão da saúde, da energia, da comunicação. Então, saber como que os países vão cooperar para proteger as infraestruturas, eu acho que é o ponto essencial. E os outros pontos eu acho que gira muito em torno daquilo que a gente acabou de discutir aqui, a questão do ciberterrorismo, do dilema, né, entre a soberania digital, a liberdade de expressão e a cooperação, e a questão dos países subdesenvolvidos. Então, pensar, né, como garantir que as ações multilaterais de combate ao cibercrime e ao ciberterrorismo respeitem essa soberania digital dos Estados, evitando, né, futuros conflitos diplomáticos. Também, quais seriam as estratégias para poder promover o fortalecimento da cibersegurança em países com as capacidades e recursos mais limitados. Qual seria o papel da Interpol para isso, né, para auxiliar os países com menor capacidade tecnológica? E como responsabilizar as plataformas digitais, as redes sociais, pelo uso indevido dos seus serviços e das suas atividades criminosas. Então, acho que vai muito em torno disso que a gente discutiu aqui. Então, pensando agora nessas questões que você trouxe, a gente pensa também como que os nossos delegados podem estudar melhor para esse comitê, quais fontes eles podem usar, e eu acho que uma dica muito legal que a gente tem descoberto é um site que se chama Kaspersky, que vai apresentar um mapa de ataques cibernéticos acontecendo em tempo real no mundo. Então, eu acho que é algo super legal para se trazer, algo super tecnológico também, que é super dinâmico e você consegue ver aquilo acontecendo em tempo real. É um novo software que vai trazer todos esses ataques. E pensando em mais coisas, documentos que podem ter sobre a Interpol, além também dos nossos guias de estudos que vão estar disponibilizados nos sites de cada comitê, os dossiês, o que mais que os alunos quais fontes os alunos poderiam usar para estudar realmente para o seu comitê. Eu acho que a fonte principal-chave é o guia de estudos, então, por favor, não deixem de ler o guia. Lá está todo sintetizado para a discussão que a gente vai ter no dia do evento, então é muito importante que vocês olhem. E para quem quer expandir, né, os estudos, eu aconselho vocês olharem artigos acadêmicos, revistas. Tem uma revista que chama Revista de Cibersegurança da Oxford, é só jogar no Google que aparece lá. E lá é um site
com vários estudos, artigos acadêmicos, notícias, pesquisas, e tem para todos os públicos. Então, esse site ele fala com pessoas que são mais especialistas no assunto, mas também fala com as pessoas do dia a dia, que não entendem muito sobre essa questão, não tem tanta questão técnica, então tem vários artigos nesse sentido, é uma ampla gama de artigos, então eu recomendo vocês darem uma olhada nessa revista. E até que foi muitos artigos que a gente usou no guia de estudo, a gente olhou para essa revista da Oxford. E uma coisa interessante é você olhar o guia de estudos e ir lá para as referências. Lá embaixo a gente coloca todas as referências que a gente usou para escrever o guia. E é interessante vocês expandirem, porque já está bem selecionado, as referências elas selecionam bonitinho. Então vocês podem olhar aqueles artigos e poder ler alguns, enfim. O site da Interpol também é muito interessante. Eu adoro o site da Interpol, ele é bem didático. E tem uma seção lá só sobre crimes virtuais. Então, é bem interessante olhar também como que a Interpol se coloca sobre esse assunto, as iniciativas da Interpol, os programas, enfim. E uma coisa legal também de se olhar são as notícias. Então, buscar no G1, BBC News, Al Jazeera, esses canais mais confiáveis, e ver quais foram os acontecimentos mais recentes. Lembrando que o comitê se passa em 2022, então não pode passar dessa data, mas alguns ataques cibernéticos que ocorreram no período, e entender qual foi o desdobramento, as soluções que eles encontraram e as consequências desses ataques, para vocês ficarem bem atualizados na hora de debater. Malu, pensando em tudo isso que a gente já comentou, tanto nesse episódio quanto no episódio anterior, e todas as nuances que perpassam o seu comitê, se você pudesse especificar o que os delegados têm que se concentrar para trazer no dia do evento, o que você falaria para eles? Eu acho que além dos tópicos que eu trouxe aqui, dos tópicos de discussão, eu acho que os delegados devem olhar a posição oficial do seu país. Então, entender se o seu país é mais pró-liberdade ou eles defendem mais um controle de internet, se ele já participou de algum acordo internacional sobre crimes cibernéticos, dar também casos e exemplos que o país já viveu, se ele já sofreu algum ataque hacker, se ele já participou de alguma investigação nesse sentido, se ele já participou ou trabalhou com a Interpol em alguma operação. E para vocês poderem olhar e ver quais seriam as propostas práticas que o país ou a sua delegação poderia sugerir para isso. Quais capacidades tecnológicas ele tem, se tem a necessidade de trazer alguma ajuda financeira para outros países. Eu acho que nessa questão, além do que a gente discutiu aqui nos 2 episódios. Muito obrigada, Malu. Esse tema que você trouxe e o que o comitê vai trazer é super atual e super relevante. É uma discussão super interessante e que todos devem ter acesso a ela. Eu acho que essas informações que a gente trouxe aqui, tanto nesse episódio quanto no outro episódio, são essenciais para a gente ter também esse conhecimento. E para os delegados, espero que seja um ótimo comitê nos dias do evento. Pessoal, esse foi mais um episódio do Miniono Cast. Muito obrigada, Malu, pela presença e por compartilhar conosco todo esse conhecimento e todo esse comitê. Obrigada eu, pessoal. Foi muito bom. Estou à disposição para qualquer dúvida. Tenho certeza que vai ser uma experiência enriquecedora para todo mundo. E até logo. A gente se vê em outubro. Muito obrigada também, Nathalie, minha companheira aqui, por essa conversa incrível que a gente teve. E eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes por estarem acompanhando aqui a gente até agora. E lembrar que esse podcast é uma produção da comissão organizadora da 10ª edição do Miniono Poços de Caldas, em parceria com o Laboratório de Comunicação da PUC Minas Poços de Caldas.